Noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Semana da Pediatria. Hoje, então, a gente vai ter a nossa segunda palestra sobre cardiopatias congênitas com o Dr. Tobias Sato. Então, meu nome é Victoria, sou a presidente da Liga, e ela é coordenada pela professora Juliana Baraldi. Então, em nome da Liga, quero começar fazendo um agradecimento especial ao Dr. Tobias, que aceitou a nossa proposta de dar essa aula, né? Então, em nome da Liga, eu agradeço a disponibilidade e a atenção do professor de estar aqui com a gente hoje. Muita gente de longe agora, que a gente está sabendo. Então, só antes de começar, alguns recados, tá? Essa aula vai estar disponível no YouTube, no nosso canal da Liga. Então, amanhã a gente já vai postar e divulgar nas redes para quem não conseguir assistir. Também, se alguém ficou sem certificado da palestra da semana passada sobre diabetes mellitus tipo 1, pode mandar aqui no chat mesmo o nome completo e o número de celular. Vou deixar o meu celular disponível também, se vocês quiserem mandar, que daí a gente já faz o certificado. E também, como na semana passada, no final, a Mestel está patrocinando o sorteio de um livro, né? Então, esperem depois das dúvidas que a Ligante Caroline vai fazer o sorteio desse livro. Então, a gente vai deixar o momento de dúvidas no final da aula. Eu vou pedir para todos deixarem os microfones desligados, né? Para não atrapalhar. E que a gente tenha uma ótima palestra, então. Então, agora é contigo, doutor Tobias. Muito bem, Vitória. Muito obrigado. Bom, pessoal, primeiro também quero agradecer, né, o convite. Sabe que eu sou sempre disposto a fazer essas reuniões. Antigamente a gente fazia presencialmente, mas agora a gente faz assim online. Tem suas vantagens, né? As vantagens de ter o pessoal de muito longe aí nos acompanhando. Fico muito feliz e honrado, tá? Espero que a gente consiga acrescentar na formação de vocês, né? Falando um pouquinho sobre cardiopatias congênitas, tá? Como a Vitória falou, então, meu nome é Tobias Sato, sou cardiologista, sou ecocardiografista, sou professor aqui da UPF, então, da disciplina de cardiologia, e vou falar, então, sobre cardiopatia congênita nessas semanas da pediatria. Achei muito interessante aí as palestras, e então eu vou começar aqui com as cardiopatias congênitas. Bom, eu vou começar com um videozinho, tá? Acho que até para a gente começar entendendo aqui como é que funciona, né, a embriogênese da cardiológica, né? Assim a gente vai entender melhor toda a aula, tá? Então vamos começar com um videozinho aqui, espero que vocês consigam enxergar e ver bem esse vídeo, tá? Qualquer coisa me avise. O coração e o aparelho circulatório de um feto começam a se formar muito cedo após a concepção. Pelo fim da 5ª semana, o feto já é capaz de bombear sangue pelo seu corpo. Contudo, como os pulmões não vão funcionar até o nascimento, quando o recém-nascido inspira pela primeira vez, a mãe tem que fornecer ao feto sangue rico em oxigênio. Tal como num coração adulto, o coração pré-natal desenvolve 4 cavidades e 4 válvulas. Mas como os pulmões do feto não vão ser usados até o nascimento, o sangue tem que ultrapassar os pulmões. Desenvolvem-se 2 estruturas no coração pré-natal que permitem que o sangue seja encaminhado a percorrer os pulmões: o foramen oval e o canal arterial. O foramen oval é uma passagem que existe entre a aurícula esquerda e a direita. O canal arterial é um vaso sanguíneo que liga a aorta à artéria pulmonar. Na circulação pré-natal normal, o sangue rico em oxigênio é fornecido ao feto a partir do corpo da mãe através da placenta e do cordão umbilical para a veia cava inferior do feto. A veia cava também recebe oxigênio e sangue pobre em oxigênio vindo do corpo do feto. Ambos, sangue rico em oxigênio e pobre em oxigênio, vão pela veia cava até a aurícula direita. A maior parte do sangue misturado na aurícula direita é empurrado através do foramen oval para a aurícula esquerda. Deste ponto, vai para o ventrículo esquerdo, que bombeia o sangue para a aorta. A aorta, então, distribui o sangue pelo corpo do feto. O sangue restante da aurícula direita entra para o ventrículo direito, que o envia para a artéria pulmonar, indo para os pulmões. Mas como os pulmões ainda não estão funcionando, o sangue é dirigido da artéria pulmonar através do canal arterial para a aorta. De novo, a aorta leva o sangue para todo o corpo do feto. Após o nascimento, o foramen oval e o canal arterial fecham quando o bebê começa a respirar. O sangue pobre em oxigênio do lado direito do coração é então enviado através da artéria pulmonar para os pulmões.
O sangue rico em oxigênio sai do lado esquerdo do coração e passa através da aorta para o resto do corpo do recém-nascido. Muito bem. Bom, conseguiram ver bem o vídeo e escutar bem ele, né? É uma explicação muito esquemática e muito boa, né? Para a gente entender a circulação fetal, né? Então, e o que é importantíssimo para a gente entender toda essa aula, né? Aqui, então, é uma figura para resumindo o que o vídeo falou, então, a placenta, saindo da placenta o sangue oxigenado, passa pelo vaso, chega, né, pelo vaso, chega até, que é a veia umbilical, né, chega até a veia cava inferior, né, no ducto venoso do feto, chega até a veia cava, entra pelo átrio direito, passa uma porção do sangue pro ventrículo direito, mas a maior parte passa pelo forame oval, por isso que existe o forame oval, né? Depois a gente vai falar sobre isso também, pro átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, porque se sangue vem pro lado direito, tem que lembrar que ele é oxigenado, né? Diferente, depois a gente nasce. Então, passa pro lado direito, pro lado esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e passa pela aorta, tá? O que sobra de sangue vai pela tricúspide, vai pro ventrículo direito, passa para a artéria pulmonar. Mas como os pulmões estão colabados ainda, né, não existe respiração no feto, e existe essa resistência maior, o sangue não chega muito nos pulmões do feto, passando pelo canal arterial, né? Então, o canal arterial também serve no feto, que é muito importante para a circulação fetal, né? Então, esse canal arterial, o restante do sangue que não passou pelo forame oval, vai passar pelo canal arterial, indo também pela aorta. Então, seguindo o mesmo caminho pela aorta, oxigenando todos os tecidos do feto, voltando pelas artérias umbilicais, de novo para a placenta, certo? Por isso que a gente tem aqui são as duas artérias umbilicais, né, que saem lá das ilíacas, tá? Então, esquematicamente, esse é a circulação fetal. Por que eu mostrei o vídeo e expliquei isso, né? Isso é muito, muito importante para entender, então, a partir de agora, todas as doenças, tá? Uma breve introdução aqui mostrando, então, que o coração, para que vocês entendam bem a complexidade que é isso, ele completa a formação em 4 semanas de gestação. Então, da 3ª à 7ª semana de gestação, o coração está formado. E ele tem apenas 3 milímetros de tamanho. Então, o coração do feto, dentro lá da barriga da mãe, tem 3 milímetros e já está completamente formado. Ele é o primeiro órgão a se formar, tá? Então, ele tem todas as válvulas, todas as cavidades, tudo bem formadinho. As câmaras cardíacas, válvulas, grandes vasos, eles se originam em sequência temporal bem definida, ou seja, o distúrbio nessa sincronia que leva à ocorrência das malformações. Se eu tiver uma sincronia nessa formação temporal bem definida, eu vou ter as malformações congênitas. A gente estima que a incidência dessa doença cardíaca congênita é de 8 a cada 1.000 nascidos vivos, né? É baixa, né? Mas 8 a 1.000, a gente tem várias cardiopatias congênitas envolvidas, né? Mas 8 a 1.000 não é tão pouco assim. Bom, vamos começar pelas acianóticas. Eu vou dividir a aula aqui em acianóticas, né? Aquelas que não causam cianose, e as cianóticas, né? Aquelas que causam cianose, obviamente, tá bom? Então, falando sobre as cardiopatias congênitas acianóticas. Eu tenho várias classificações, né? Eu vou falar da classificação e vou falar sobre quais a gente vai conversar hoje. Então, é claro que essa aula, a ideia é que ela seja bem objetiva e mais didática possível e que não seja maçante, né? Que seja algo bem autoexplicativo aqui. E que vocês entendam também as principais. Eu não vou falar de todas, não vou falar da raridade, né? Então, eu vou falar das principais, esse é o objetivo da aula também. Então, existem as cardiopatias com desvio do fluxo de sangue da esquerda para a direita, que são comunicação interarterial, comunicação interventricular, persistência do canal arterial, janela aortopulmonar e defeito do septo atrioventricular. As lesões obstrutivas ao nível das câmaras cardíacas esquerdas, estenose aórtica congênita, né? Coarctação de aorta, estenose mitral congênita. E as lesões obstrutivas ao nível das câmaras direitas, que é a estenose pulmonar. Ela é a menos expressiva, porque é menos comum, tá? Mas o que nós vamos falar? Nós vamos falar das 4 principais cardiopatias congênitas acianóticas hoje, que é a CIA, CIV, PCA e DSAV, tá? Essas são as siglas dessas doenças que eu falei, que são as mais comuns, por isso que eu vou falar delas, claro. Então, vamos começar pela CIA. Então, a comunicação interatrial, como o próprio nome diz, é uma comunicação direta entre os átrios. É a 3ª mais frequente cardiopatia congênita. A prevalência é de 50 casos a cada 100.000 nascimentos. O fechamento ele pode ser espontâneo no primeiro ano de vida.
tá? Isso é muito importante para o nosso tratamento, para o nosso acompanhamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Como é que eu classifico os tipos de CIA? Bom, a CIA tipo ósseo secundo é a mais comum delas. 3/4 das CIA são ósseo secundo. Elas ficam bem no, bem no meio do septo, praticamente, né? Localizada na fossa oval, né? Lá no forame oval. Então, essa é a CIA ósseo secundo. Essa é bem do meio aqui. A ósseo primo é aquela que fica entre o forame oval e as válvulas atrioventriculares. Mais ou menos essa porção aqui. A CIA tipo seio venoso é uma comunicação que fica entre as cavas, né, inferior e superior, e as veias pulmonares direitas, tá? Então, aqui, seio venoso, dependendo do superior ou inferior. E do seio coronariano, que é bem raro, né, mas geralmente ela tem uma comunicação pela deficiência do tecido que separa o seio coronariano do átrio esquerdo, tá? O seio coronariano tá bem aqui, bem no cantinho, assim, aqui embaixo, tá? Porque o seio coronariano passa aqui atrás, certo? Então, esses 4 tipos, sendo que a ósseo secunda é a mais comum. E a fisiopatologia? Bom, a fisiopatologia da CIA, a gente tem, então, fluxo esquerdo e direito, né? Justamente a classificação é de fluxo esquerdo e direito, aumentando a complacência direita, reduzindo a resistência pulmonar. Esse aumento do fluxo para o átrio direito e para o ventrículo direito, ou seja, para as câmaras direitas, dilata a artéria pulmonar, ocorrendo, então, a hipertensão pulmonar. Então, essa é a fisiopatologia com a consequência que é a hipertensão pulmonar numa CIA, certo? E a clínica? Bom, os sintomas são inespecíficos, né? Como várias dessas cardiopatias que a gente vai falar hoje. Fadiga, dispneia, redução da capacidade funcional, impulsões sistólicas para a esternal esquerda e pela dilatação do VD. Acho que uma das características bem importantes aqui da CIA é a segunda agulha com desdobramento amplo e fixo. Por quê? Porque com o acúmulo de sangue para o lado direito, a gente atrasa mais o fechamento das válvulas atrioventriculares, né? Que são das válvulas atrioventriculares e das válvulas semilulares, né? Como a gente tem a segunda agulha de desdobramento amplo, por quê? Porque o VD mais dilatado, com mais sangue, ele vai ter um atraso no fechamento das válvulas à direita, tanto da tricúspide quanto da pulmonar. No caso, a segunda agulha, ela é pelo fechamento das válvulas semilunares, né? Então, a gente tem, na verdade, aqui um desdobramento por causa do atraso de fechamento da válvula pulmonar, tá? O sopro sistólico ejetivo na área pulmonar, ruflar mesodiastólico resultante na área tricúspide, tá? Tudo secundário à comunicação interatrial. O diagnóstico. Bom, o eletrocardiograma, ele é um exame com baixa acurácia para CIA. Mas o que a gente pode achar de alterações no eletrocardiograma em uma comunicação? A maioria das vezes é o ritmo sinusal, em adultos pode ter fibrilação atrial ou flutter, por quê? Por causa da dilatação atrial, né? Por muito tempo, né? Nos adultos, principalmente. Nas crianças não, porque tu não tem esse aumento do volume de sangue nos átrios, né? Então o ritmo ainda é sinusal. O padrão de bloqueio incompleto ou divisional do ramo direito pela sobrecarga ventricular direita, né? E sinais de sobrecarga atrial direito. Então são sinais de sobrecarga de câmaras direitas. É o que eu posso achar, né? O raio-x de tórax, uma cardiomegalia com aumento das câmaras direitas e a dilatação da artéria pulmonar, ou seja, todo aumento pela fisiopatologia que a gente tem, né, de aumento de sangue para o lado direito pela comunicação. Aqui um eletro, então, mostrando, então, essas P's mais apiculados por sobrecarga atrial direita, né, um bloqueio de ramo direito, justamente também por essa comunicação interatrial, né, e sinais de sobrecarga ventricular direita, né, as T's invertidas aqui nas precordiais, também pode ser pelo bloqueio de ramo direito, mas provavelmente pela sobrecarga ventricular direita, tá? E aqui no raio-x a gente vê aqui a artéria pulmonar mais proeminente, né? Algo que isso aqui não apareceria se fosse um raio-x normal, tá? O ecocardiograma. Bom, eu não coloquei meus conflitos de interesse no início da apresentação. Acho que o meu maior conflito de interesse é ser ecocardiografista para falar dessa aula, né? É claro que eu vou falar muito do ecocardiograma, né? Até porque é um exame muito importante para a definição diagnóstica. Na CIA não é diferente, né? Então a gente tem definição diagnóstica pelo ecocardiograma. A gente define o tamanho, a localização e repercussão do defeito.
né? Além disso, a gente pode também avaliar a pressão sistólica no ventrículo direito e a pressão média da artéria pulmonar. É uma estimativa, né? Existem outros exames que avaliam isso melhor, que é o padrão ouro, é o cateterismo direito, né? Mas a gente pode inferir pelo ecocardiograma. O cateterismo cardíaco, então, como eu falei, avalia essas pressões, né, na artéria pulmonar e o ventrículo direito, então a gente consegue estimar as pressões do ventrículo, das câmaras direitas. Raramente ele é realizado com um digitivo diagnóstico, né, o ecocardiograma serve muito bem para isso, e é indicado para o fechamento percutâneo do defeito. Quando a gente pensa no tratamento da CIA, a gente pode usar o cateterismo, vou mostrar daqui a pouco como. Bom, aqui um ecocardiograma, então, mostrando. Esse é uma projeção, para quem não entendeu do ecocardiograma, é uma projeção subcostal. Então, eu estou com o transdutor embaixo das costelas, bem no apêndice tifoide, aqui embaixo, apontando de baixo para cima para o coração. Assim, eu tenho uma melhor visualização do septo interatrial. Então, aqui é o átrio direito e aqui é o átrio esquerdo. Então, eu tenho fluxo, esse vermelhinho que está passando daqui de baixo para cima, significa que o sangue está passando naquele buraquinho ali, entre o septo, átrio esquerdo pro átrio direito, ou seja, ali o buraquinho está ali apontado ali, essa é a comunicação interatrial, né? Dá para ver bem o fluxo ali de sangue, ali, aquele jato vermelhinho ali, tipo um foguinho subindo, né? Que é o Doppler, né? Colorido, apontando então a comunicação interatrial, tá bom? Bom, e o tratamento? Como eu falei, então, o fechamento está indicado quando eu tenho sobrecarga de volumes de câmaras direitas, com ou sem sintomas, quando eu tenho suspeita de embolia paradoxal na ausência de outras causas, por exemplo, eu tenho um paciente lá que teve uma isquemia transitória, uma AVC, eu procurei todas as causas para essa isquemia, né, por essa embolia, e não achei, mas tem uma CIA, pode ser a causa dessa embolia, a CIA, né, então tem indicação de fechamento dessa CIA. Ausência de hipertensão pulmonar fixa, né, também é uma indicação de fechamento. Se tiver, não adianta eu fechar, ao contrário, né, eu devo deixar aberto. Nas crianças, elas são encaminhadas para o procedimento entre 3 e 5 anos, mais precoce possível, né, quanto mais próximo da idade de 3 anos, melhor. Os defeitos dos tipos seio venoso, ósseo primo e seio coronariano, que são os menos comuns, são corrigidos por procedimento cirúrgico. Os de ósseo secundo, que são os mais comuns, lembra que são 3/4 dos casos, são por cirurgia ou por cateterismo. Então, posso fechar das duas maneiras. Hoje em dia, pelo cateterismo, pela intervenção com implante de prótese, esse procedimento se tornou um procedimento muito mais simples, né? Então, aqui está um esquema como é que ele funciona. Eu atravesso com um catéter pela comunicação interatrial, eu puxo aqui o catéter e vou fazer tipo um sanduíche mesmo no septo, colocando esse escudo aqui, digamos assim, que é uma prótese, né, que fecha a comunicação. Largo aqui a prótese com o catéter e deixo ele lá, tipo um sanduíche mesmo, fechando aquele buraquinho que tinha na comunicação interatrial, tá? É esse o procedimento que a gente usa, hoje em dia cada vez menos invasivo, né, para fechar por catéter não cirúrgico, né, uma comunicação ósseo-secundo. Pensem, né, não precisar abrir o peito e colocar uma prótese desse. Porém disso, claro, agora, faz pouco tempo o SUS começou a liberar essa prótese, né, em alguns casos, e os convênios pagam, mas até então o SUS não pagava, e ainda é muito difícil conseguir uma prótese muito cara, né, mas a gente deixa de fazer uma cirurgia aberta para fazer um procedimento desses, onde o paciente no outro dia está em casa, né. Bom, falamos em comunicação interatrial, umas mais comuns, né, doenças congênitas cardíacas. Agora a gente vai falar então de comunicação interventricular, outra muito comum também. Por quê? Porque é a mais comum cardiopatia congênita isolada. 20%, 1/5 das cardiopatias congênitas são comunicação interventricular, C e V. Então, como o próprio nome diz, C e V, comunicação entre os ventrículos, certo? Como é que é a classificação anatômico-fisiopatológica dessa comunicação, dessa doença? Existem basicamente 3 comunicações. Eu posso dividir em 3 tipos. Existem outras classificações, mas basicamente são 3 tipos que a gente usa. A CIV tipo perimembranosa é a mais comum, quase todas, né, são 8 em 10, né, 80% dos casos são perimembranosas. Elas ficam nessa posição aqui assim, essa é a perimembranosa, tá? Geralmente é uma comunicação adjacente ao septo membranoso, né,
próximo aqui à válvula aórtica e à válvula tricúspide, naquela junção, e mitral, né? A CIV tipo muscular, ela fica no meio do músculo, então toda a circunferência da comunicação desse buraquinho aqui é músculo do septo ventricular, tá? Então, o CIV tipo muscular é bem no meio do septo mesmo. A CIV tipo subarterial ou de via de saída é essa aqui. Via de saída fica bem na via de saída, próximo da válvula aórtica. Então, essa de via de saída, essa perimembranosa e essa a CIV muscular, tá bom? Como é que é a fisiopatologia da CIV? Bom, o fluxo esquerdo e direito também, né, a mesma coisa que a CA. Aumenta o fluxo para o ventrículo direito, aumento do fluxo pulmonar ocasiona, então, a hipertensão pulmonar, aumentando o retorno venoso para as cavidades esquerdas, retrógradamente, né, então o ato esquerdo ocasionando a sobrecarga ventricular esquerda e atrial esquerda, causando, então, uma insuficiência cardíaca esquerda, né, e global, no caso. Como é que é a clínica da CIV? Bom, quando a CIV é pequena, eu acompanho. O maior risco é endocardites, né? Mas por que eu acompanho? Porque o fechamento, ele pode ser espontâneo também até o primeiro ano de vida, tá? Então, se não fechar até o primeiro ano de vida, provavelmente não fecha mais. Se a CIV é grande, então, eu tenho sintomas de insuficiência cardíaca, né? Quanto maior o fluxo, pior vai ser, maior é o fluxo que eu vou ter ali para as pulmonares. Então, a criança vai ter dificuldade para mamar, taquipneia, taquicardia, sudorese, baixo peso ponderal, né? As crianças podem ter mais chiado e tem mais pneumonias recorrentes. Essa questão de pneumonias recorrentes, comparada com a CIV, ela é um caso típico de prova de residência, tá? Então, pneumonias recorrentes, até grifei por causa disso, porque geralmente falou em CIV, criança, tem pneumonia recorrente, é CIV, tá? O ictus é hiperdinâmico desviado para a esquerda, né? O sopro é holosistólico para esternal esquerdo e pode ter frêmito, dependendo do tipo do tamanho da CIV. Eu coloquei aqui a síndrome de Eisenmenger, que está muito associado com isso, com essa aula e também com a aula de hipertensão pulmonar, mas o que é a síndrome de Eisenmenger? Bom, a síndrome de Eisenmenger é quando eu tenho uma CIV, a gente sabe que as pressões do lado esquerdo do coração são maiores que as pressões do lado direito. Quando eu tenho aumento das pressões do lado esquerdo, eu simplesmente tenho a direção do fluxo esquerdo-direito, tá? A partir do momento que esse fluxo começa a aumentar para o lado direito, eu vou ter aumento de pressões até que se iguala essas pressões de esquerda a direita. E ocorrendo, então, um fluxo bidirecional, ou até um fluxo invertido. Então, a síndrome de Eisenmenger é quando esse fluxo inverte. Ao invés do fluxo ir da esquerda para a direita, ele vai da direita para a esquerda, tá? Ocasionando todo o processo fisiopatológico que a gente falou antes ali, que é muito ruim, né? O diagnóstico. Mais uma vez, o eletrocardiograma é um exame baixa acurácia, né? Mas ele, o que pode aparecer? Sobrecarga ventricular, né? Então, se eu tenho sobrecarga volumétrica e pressão dos dois ventrículos, e do átrio esquerdo. O raio-x, mais uma vez, aumento da área cardíaca global, né? Se tiver uma ciência cardíaca global, e a artéria pulmonar também, de novo, proeminente pela sobrecarga das câmaras direitas. Mais uma vez, o ecocardiograma define o diagnóstico, né? A visualização da comunicação é o diagnóstico da CIV. Além disso, define o tamanho, a localização, né? E o número dos efeitos. Pode ter mais de um, tá? Eu posso ter uma membranosa, uma perimembranosa com uma muscular, por exemplo. Né? Eu posso ter vários efeitos no mesmo coração. O cateterismo, mais uma vez, ele é raramente utilizado para isso, mas ele pode ser muito útil para avaliar hipertensão pulmonar, né? Até porque ele é padrão ouro para hipertensão pulmonar. E o tratamento? Bom, nas CIVs pequenas, eu acompanho e, no máximo, faço profilaxia para endocardite, porque a chance maior é de endocardite. Se não, eu acompanho porque, como eu falei, até o primeiro ano de vida, é bem provável que a CIV feche, se ela for pequena. Bom, se ela tiver repercussão ou não fechar, por exemplo, com o passar do tempo vou ter sinais de insuficiência cardíaca, eu vou abrir mão aqui de medicamentos, diuréticos e inibidores da ECA, que vão melhorar, né, esses meus sinais de insuficiência cardíaca. Bom, por isso que eu preconizo sempre o fechamento cirúrgico precoce desse efeito, sempre. Pode ser possível por intervenção percutânea, com aquela prótese que eu mostrei, até mas aquela prótese ela é feita para comunicação interatrial, tá? Mas existem algumas próteses que podem ser usadas para o septo interventricular também. Mas geralmente é cirúrgico. Certo? Vamos partir para o terceiro, então?
persistência do canal arterial, a famosa PCA. Então, o que é o canal arterial, para começar, né? O canal arterial é uma estrutura tubular arterial conectando a aorta e a artéria pulmonar esquerda proximal, sendo essencial na circulação fetal. Então, a persistência, como o nome próprio diz, é quando essa estrutura não fecha depois do nascimento. Ela persiste no período pós-natal. Ela ocorre em 10% das cardiopatias congênitas. Bastante, né? Bem frequente. E lá naquele videozinho inicial que eu mostrei a circulação fetal, mostramos principalmente 2 defeitos, que é o forame oval patente, né? Que é necessário na vida intraútero, e a PCA, né? A persistência do canal arterial, o canal arterial, que é esse ducto que tem entre a artéria pulmonar esquerda e a aorta, que é essencial lá no período fetal, que após o nascimento ele se fecharia. Geralmente ele se fecha nas primeiras horas de vida. Mas se não fechar, o que acontece? O fluxo da aorta, câmaras esquerdas maiores, pressões para o lado direito. Então o fluxo vai da aorta para a artéria pulmonar. Aumenta as pressões na artéria pulmonar, eleva as pressões capilares, hipertensão pulmonar. Mais uma vez a hipertensão pulmonar entrando na jogada aqui. A clínica, bom, quais são sintomas e repercussão? Elas são dependentes, claro, do tamanho dessa PCA, né? Se ela é pequena, geralmente é sintomáticos. E geralmente também ela fecha logo no início da vida, né? Se não fechar, o solo for grande, sintomas de insuficiência cardíaca, né? Por causa da fisiopatologia que eu acabei de falar. O ictus pode ser hiperdinâmico e impulsivo por sobrecarga do ventrículo esquerdo. O sopro é muito característico, também é outra questão típica de prova, né? Porque o sopro é contínuo, sistólico, rude, que se estende até a diástole, né? É o famoso sopro de maquinaria, tá? Quem já escutou um sopro de PCA, nunca vai esquecer desse sopro. E se ninguém escutou, quem não escutou ainda quer escutar, quem tem muito, e pode ver isso mais na pediatria, né? São os recém-nascidos, né? Principalmente aqueles que estão na CTI, que tem o PCA, tem a persistência do canal arterial, a gente pode escutar muito bem esse soprinho lá na UTI pediátrica, na UTI neonatal, né, melhor dizendo. Então, esse sopro aqui é muito audível lá, porque é lá que a gente escuta mais essas persistências, mais que os pacientes estão, tá? Então, acho que é um sopro que é interessante escutar. Dificilmente vai escutar um sopro de maquinaria num paciente adulto, né? Até porque o paciente adulto provavelmente já teve outras repercussões, e é bem provável também, e esperamos que ele não chegue na vida adulta com uma PCA grande, né? O diagnóstico, mais uma vez o eletrocardiograma com poucas informações, né, sobrecarga de câmaras esquerdas, o raio-x de tórax, a mesma coisa, aumento da área cardíaca e artéria pulmonar proeminente por causa dessa sobrecarga nas câmaras direitas. Então, o ecocardiograma também posso usar ele, às vezes é difícil de avaliar, claro que no feto é mais, no bebê recém-nascido é mais fácil, né, o tórax é menor, dá para visualizar, mas às vezes eu tenho outras estruturas que atrapalham. As dimensões do canal podem ser visualizadas no eco, o aumento da esquerda do ventrículo esquerdo, a gente avalia o padrão da PCA, a direção do fluxo e a velocidade do fluxo pelo canal. Aqui um cateterismo cardíaco, que também raramente é utilizado, mais para avaliar a resistência vascular pulmonar, para a gente avaliar a hipertensão pulmonar, as repercussões disso, né? Então aqui é uma arteriografia. Então aqui, ó, eu tenho a aorta e a artéria pulmonar esquerda. Aqui, bem certinho aqui, a comunicação do canal arterial, tá? Aorta, artéria pulmonar. E o tratamento? Bom, nos prematuros, grifei bem aqui, a gente usa indometacina, que, você sabe muito bem, é um anti-inflamatório não esteroide, né? Então é exatamente isso que a gente usa nos prematuros quando a PCA não fecha. A gente usa anti-inflamatório e ele tem o poder de fechamento desse canal, tá? E sempre tem indicação de fechamento, sempre. Tá? As PCAs pequenas, menores que 3 milímetros, se não fecharem espontaneamente nem com o uso de anti-inflamatório, a gente usa próteses próprias. Os coils são alguns deles. São tipo molinhas mesmo, né? Que se coloca lá, trombosa aquele conduto e não passa mais sangue por ali. Se elas são grandes ou moderadas, eu posso usar também a cirúrgica aberta mesmo, ou minimamente invasiva. Eu faço uma clipagem. Eu sempre chego ali naquele canalzinho por fora e clipo, né? Clipo a comunicação, tá fechada essa vazão de sangue ali pela comunicação. Bom, vamos falar da último
cardiopatia congênita acianótica aqui, que é uma das mais comuns também, que é o defeito do septo atrioventricular, ou seja, a DSAV. O que é a DSAV? Como o próprio nome diz, o defeito do septo, né? Então, é o defeito da junção atrioventricular comum. E esse defeito ocorre lá nos coxins endocárdicos. O que são os coxins endocárdicos? Os coxins endocárdicos são lá na embriogênese, né? Voltando lá na embriogênese, são os que formam o septo atrioventricular. Se eu tiver problema lá na formação dos coxins, eu tenho problema no septo atrioventricular. Ou seja, eu tenho uma comunicação entre átrios e ventrículos, tá? Ela é uma incidência baixa, né? Menos de 0,5 para cada 1.000 nascidos vivos. E uma observação muito importante, também cai muito em prova, que é a comunicação, é a cardiopatia congênita mais comum da síndrome de Down, tá? Então, um paciente com síndrome de Down, a primeira coisa que a gente vai pesquisar sempre no coração, quando a gente tem algum problema maior, assim, instabilidade pós-nascimento, é a DSAV, tá? É muito comum na síndrome de Down. Como é que eu classifico ela? Então, o normal seria o quê? Ato direito, ventrículo direito, ato esquerdo, ventrículo esquerdo, válvula tricúspide, válvula mitral. Fechamento bem certinho, sem CA, sem CV. Eu posso classificar em dois tipos, a parcial e a total. A parcial, eu tenho uma CIA e tenho uma válvula atrioventricular única, mas com dois orifícios. Eu tenho a válvula atrioventricular esquerda e a válvula atrioventricular direita. Tá? E tem uma fenda na válvula AV esquerda, que é essa fendinha aqui, que não teria, né? Se a gente for pensar a válvula mitral, ela só tem duas cúspides. Aqui tem quase três, porque tem uma fenda. Essa é a particularidade aí, então. É uma fenda que quase se estende para o direito aqui também. Mas eu tenho duas bem definidas. E a DCV total, eu tenho, além da CIA, eu também tenho uma CIV e tenho uma válvula AV única. Ou seja, é uma válvula que fica boiando, digamos assim, entre os átrios e ventrículos, porque não tenho nem comunicação, eu não tenho nem comunicação com o septo interatrial, nem comunicação com o septo interventricular. Então, essa válvula, além de ser única, ou seja, agora tem comunicação aqui, né? Ela tem praticamente aqui 5 folhetos, né? Válvula única é a DCV total, tá bom? Essa é a diferença, então, das DCVs. A fisiopatologia. Na parcial, eu tenho fluxo esquerdo e direito, repercussão por causa da CA, né? Repercussão semelhante a uma CA primo, que é o que aparece mesmo na parcial, sobrecarga de câmaras direitas, aumentando o fluxo pulmonar e hipertensão pulmonar. E na total, eu também tenho a mesma coisa, né, o fluxo esquerdo e direito, mas agora tem que lembrar que nós temos, tanto pela CIA quanto pela CIV, o fluxo esquerdo e direito, dilata as câmaras esquerdas, maior grau de hipertensão pulmonar, tá? Então, a diferença é que eu tenho menor grau de hipertensão pulmonar no DCV parcial, logicamente porque eu tenho menor fluxo de sangue, e um maior grau da hipertensão pulmonar na DCV total, porque o sangue é maior tanto da CIV quanto da CIA. A clínica também depende se ela é parcial ou total. Se é parcial, geralmente são assintomáticos. Eles geralmente sobrevivem até a terceira, quarta década de vida sem sintoma nenhum, nem sabe que tem uma DSAV. Pouco tempo eu fiz um eco numa paciente que tinha 45 anos e começou a sentir cansaço. E até então não tinha nada. Não sabia que tinha também. Quando foi ver, ela era uma DCV parcial. Já tinha 45 anos e não sabia que tinha uma DCV parcial. Para ver como eles sobrevivem muito bem até a terceira, quarta, quinta década de vida. A DCV total não, já é diferente, né? Até porque a gente tem sintomas de insuficiência cardíaca ainda quando lactantes, né? Dificuldade para mamar, taquipneia, taquicardia, sudorese, baixo peso ponderal, né? Bem sintomas aí de quem tem algum problema e tem que ser investigado, né? Principalmente sintomas de insuficiência cardíaca. O desdobramento amplo e fixo da B2, geralmente por causa da CIA, né? Lembramos lá da CIA que uma das características da ausculta era desdobramento amplo e fixo, né? O sopro é sistólico, ejetivo em foco pulmonar e regurgitativo em foco mitral, isso quando existia a insuficiência da válvula AV esquerda, tá? Por isso que eu, claro, regurgitação em foco mitral por causa da válvula AV esquerda. Nesse caso, eu não posso dizer que é a válvula mitral e tricúspide, tá? Eu digo que é a válvula AV esquerda e válvula AV direita. O diagnóstico. Bom, o eletrocardiograma, mais uma vez também, pouco útil, mas eu posso ver aí um BV de primeiro grau, desvio de eixo para a esquerda, o atraso na condução pelo ramo direito, pela sobrecarga ventricular direita, o raio-x de tórax. Mesma coisa, né, aumento da área cardíaca, aumento da trama vascular, né, pela congestão pulmonar. O eco, mais uma vez, define o diagnóstico. O ecocardiograma, ele visualiza muito bem as estruturas cardíacas, né, nesses casos que a gente está vendo até agora, avalia o defeito, quantas válvulas tem,
a repercussão, lesões associadas, se tem CIA, se tem CIV, né, o tamanho dessas repercussões, né, tudo isso pelo ecocardiograma. A ressonância, se eu não conseguir ver pelo ecocardiograma, a ressonância define para mim melhor ainda esses defeitos. Então, se eu não conseguir ver pelo eco, às vezes não tem uma janela ecocardiográfica boa, eu uso a ressonância, que vai me dar todo esse diagnóstico. O tratamento é sempre cirúrgico e bem precoce. Até, isso no caso, claro, que se a DSAV for total, né? Ou se a repercussão, né, mesmo sendo parcial. Precoce até os 6 meses de idade, então é bem pequeno mesmo, então são bebezinhos muito pequenos para fazer a cirurgia. Até lá eu uso IECA e diurético, ou seja, são medidas paliativas até a cirurgia para tratamento definitivo. Bom, falamos das 4 principais cardiopatias congênitas acianóticas. Agora nós vamos falar daquelas que causam cianose. A cianótica, as congênitas cianóticas, então. Vamos lá. Bom, elas são caracterizadas por quê? Pelo shunt direito e esquerdo, né? Então agora mudou o shunt, porque eu tenho agora a insaturação do sangue arterial, causando hipoxemia, causando cianose, tá? Então cianose central a partir de agora, porque eu tenho um fluxo da direita para a esquerda. Então fluxo do sangue não oxigenado para o lado esquerdo, que deveria estar oxigenado. Então, os diversos tipos de malformação congênita, elas são explicadas com facilidade, uma vez conhecidas as bases da embriogênese cardíaca, por isso que aquele videozinho é essencial e aquele início da circulação fetal é essencial que seja compreendido, né? Para que a gente saiba exatamente essas bases para entender, então, as malformações. Quais são os tipos, então? Eu tenho tetralogia de Fallot, transposição das grandes artérias, coração univentricular, atresias valvulares, dupla via de entrada, o truncos arteriosos e a drenagem anômala total das veias pulmonares. Bom, dessas todas aqui, claro que nós temos as 2 mais comuns, que são a tetralogia de Fallot e a transposição das grandes artérias. Tá? E as 2 que a gente vai falar, as outras são bem raras, raríssimas, né? Nós vamos falar das 2 primeiras, começando pela tetralogia de Fallot. Então, a tetralogia de Fallot é a famosa síndrome do bebê azul. Bom, se eu estou falando em síndromes cianóticas, não é de se duvidar que o bebê seja azul mesmo, e é azul por cianose mesmo. Então, a cardiopatia congênita cianótica mais comum, ela corresponde a 10% de todas as cardiopatias congênitas, e é a cardiopatia que mais requer cirurgia, né, no primeiro ano de vida, tá? Justamente por todas as alterações que tem. E por que é tetralogia de Fallot? É tetralogia porque eu tenho 4 alterações estruturais, né, nessa doença. Quais são as características, então? 1, comunicação interventricular. Então, eu tenho uma comunicação interventricular, um cavalgamento aórtico sobre a crista do septo interventricular, que é o que chama de destroposição da aorta, ou seja, eu tenho a aorta aqui, né? Eu tenho ela deslocada para a direita, por isso dextroposição. Então, esse cavalgamento da aorta no septo é outra característica da tetralogia. A obstrução da via de saída do ventrículo direito, causando estenose pulmonar. Então, essa estenose pulmonar aqui, infundibular, geralmente, também pela compressão aqui da dextroposição da aorta, né? É uma das características. E a última é uma consequência, na verdade, dessa que eu falei agora, que é a hipertrofia do ventrículo direito. Se eu tenho estenose pulmonar, eu vou ter hipertrofia do ventrículo direito. Então, é uma consequência, mas faz parte da 4ª característica. Por isso, tetralogia de Fallot. Essas são as características principais da tetralogia, certo? Bom, uma por uma, então. Comunicação interventricular. Geralmente ela é única, ampla e perimembranosa. Lembra, perimembranosa, bem pertinho aqui das válvulas, né? E geralmente única, tá? A estenose pulmonar ocorre em qualquer nível da via de saída do VD. Geralmente ela está associada à estenose infundibular, como eu falei para vocês, está aqui. E pelo desvio anterior da via de saída, né? Então, essa via de saída está desviado para a direita, comprime um pouco a via de saída do ventrículo direito, tá? Causando também hipertrofia do ventrículo direito, que é outra característica, né? E o cavalgamento da aorta nada mais é que a dextroposição, ou seja, ela fica desviada para a direita, né? Então a aorta aqui, que deveria estar mais voltada para a esquerda, fica mais para a direita. Se essa aorta cavalga mais que 50%, ou seja, mais da metade do septo para a direita, eu tenho uma outra cardiopatia congênita, que é a dupla via de saída do VD, ou seja, eu tenho 2 saídas do VD, a pulmonar e a aorta. Isso só tiver mais 50% para a direita. No caso, se não tiver, aí eu tenho tetralogia de Fallot com as outras características associadas, né? O arco aórtico, 25% dos casos
o arco fica para a direita, e as anomalias de inserção das coronárias acontecem também, geralmente podem acontecer nessa anomalia, tá? A fisiopatologia. Fluxo, então, inverteu agora, né? Agora é direita, esquerda, depende do grau de estenose da via de saída do VD, né? Então, se eu tiver, quanto maior o grau de estenose da via de saída do VD, menos sangue, mais sangue vai passar para o lado esquerdo. O desvio de maior sangue saturado para a aorta, então se eu tiver esse grau maior, né, para a aorta, e maior cenose. Ou seja, eu tô pensando que quanto maior a CIV e quanto maior a dificuldade de passar sangue do ventrículo direito para a artéria pulmonar, mais ele vai passar para a CIV, mais ele passa para o outro lado, mais ele passa para o lado esquerdo e mais ele vai passar para a aorta. Ou seja, pense que é um sangue não oxigenado passando para a aorta, né? Então, por isso que é uma cardiopatia cianótica, tá? E quanto maior essas aberturas, quanto maior essa repercussão aqui, mais cianose eu vou ter. A cianose pulmonar leve, como eu falei, então vai ter sintomas tardios. É o Pink falou. Pink falou porque ele ainda é rosinha, né? Ou seja, ele não tem cianose, tanto assim. Então, falou mais levezinho, quando a cianose pulmonar é leve. Se a cianose pulmonar for grave, eu tenho muito mais sangue sendo direcionado para a esquerda. Não passa muito na pulmonar, porque a cianose é grave. Cianose já precoce neonatal. Tá aqui um bebezinho aqui, uma imagem do néter, né, mostrando então a cianose central desse bebê com o sino bebê azul, né, com falô aqui. Facpneia, hiperpneia, aumento progressivo da cianose, palidez e síncope, né, são características clínicas aí da tetralogia. Pode ocasionar convulsões, acidente vascular encefálico, coma e óbito, tá? Então são repercussões bem mais drásticas aí para uma doença grave, né? Ele pode ser desencadeado, todas essas clínicas, por despertar pela manhã, o choro, evacuações e mamadas. Ou seja, sempre que o bebê fazer algum esforço, pode desencadear a cianose dele, né? Porque ele vai precisar de mais sangue oxigenado. O exame físico, eu vou ter cianose e baqueteamento digital, né? Justamente por essa repercussão de cianose central. A segunda bulha única, né? Porque o componente pulmonar vai estar inaudível. E o sopro sistólico objetivo rude vai estar presente na borda paraesternal esquerda, né? Por causa da via de saída do VD, que tem essa estenose pulmonar, né? Então, por isso, esse sopro sistólico na borda esternal esquerda. Bom, o diagnóstico, mais uma vez, o eletrocardiograma, então, algumas características que não são específicas, né, muito inespecíficas, que é o eixo desviado para a direita, sinais de sobrecarga ventricular direito, o raio-x de tórax, aumento da área cardíaca e coração em bota, né, então esse coração que fica bem deitado, parece uma bota mesmo, né, fora de uma bota, e o eletrocardiograma, então, mostrando essas alterações, principalmente nas câmaras direitas, tá? O ecocardiograma, mais uma vez, importante, né, para definir localização e número de CIVs, anatomia e gravidade da obstrução da via de saída do VD, anatomia coronariana e do arco aórtico, a presença de lesões associadas, como é que é esse arco, muito desviado para a direita, não é, né, outras lesões que podem estar associadas. O cateterismo cardíaco, angiotomo e ressonância cardíaca, quando não, mais uma vez, né, quando não visualizados pelo eco, eu posso também usar esses exames para melhor visualização estrutural da tetralogia, tá? Mas não são usados de rotina. E o tratamento? Bom, mais uma vez, ele é o mais precoce possível, tá? Existem alguns procedimentos paliativos para isso, né? É claro que o definitivo seria o fechamento da CIV e aumento da via de saída do VD. Então, eu fecho a comunicação e aumento a via de saída, né? Para que não tenha essa estenose pulmonar. E o paliativo seria o quê? Esse paliativo foi descoberto aí, foi inventado, digamos assim, pela primeira vez, por alguns cirurgiões, que é o Blaylock Thomas Townsend. Na verdade, o Blaylock era Blaylock Townsend, né? O Thomas é esse da figurinha aqui, e o Blaylock é esse outro aqui. Então, aqui, o que eles inventaram? O que eles pensaram? Vamos fazer um shunt sistêmico pulmonar. Eu faço uma anastomose da subclávia para a artéria pulmonar. Por quê? Porque se eu tiro o sangue, se eu venho com sangue não oxigenado para a aorta, para irrigar todos os tecidos, e ele vai passar pela aorta, pela subclávia, sangue não oxigenado, eu vou fazer um desvio voltando diretamente para a artéria pulmonar, porque eu sei que pelo lado direito, eu tenho uma estenose aqui da artéria pulmonar, né? Uma estenose lá embaixo para que não deixe sangue entrar aqui pela artéria pulmonar. Então, eu faço um desvio. Eu passo um cano aqui desviando o shunt da artéria subclávia,
para a artéria pulmonar. E esse shunt faz com que, então, o sangue que não está oxigenado vá direto para os pulmões e não precisa passar por aquela estenose, tendo livre passagem, sendo oxigenada pelos pulmões e voltando daí lá para o prato esquerdo, ventrículo esquerdo e a aorta. Aí um sangue mais oxigenado. Isso fez com que os bebês ficassem muito bem, clinicamente, né? Então, isso foi feito há muito tempo atrás. Quem não viu, muitos de vocês devem conhecer esse filme, mas sugiro que vocês assistam. E aproveitar a quarentena aí, né, para assistir esse filme, Quase Deus. É um filme bem antigo, mas esse filme Quase Deus mostra justamente aqui a história dessa cirurgia, da primeira cirurgia feita nos bebês azuis, que eles chamavam, que é o Quase Deus, que é a cirurgia de Blaylock Thomas Townsend, tá? Assista esse filme aqui, é um filme muito bom. E a segunda mais comum, então, para a gente finalizar aqui, é a transposição das grandes artérias. Então, é uma cardiopatia congênita, então, que tem, como o próprio nome diz, a inserção da aorta no ventrículo direito e da artéria pulmonar no ventrículo esquerdo. Ela corresponde a 3% de todas as cardiopatias congênitas, tá? Não é tão comum assim, mas é uma repercussão muito grande, né? Porque é cianótica e, clinicamente, é muito ruim. Tipos anatômicos, tem a simples, que é quando tem o septo ventricular íntegro, é o mais frequente, ainda bem que é o mais frequente, porque a outra que tem CIV, é com ou sem estenose pulmonar. A presença ou não de estenose pulmonar vai nos dar a repercussão principal da cianose aqui nesse bebê, tá? Como é que é a fisiopatologia? Bom, pensa que a gente está com as artérias invertidas, simplesmente elas inverteram lá na formação embriogênica. A circulação é em paralelo agora, e não mais em série. Tá? A gente tem que pensar que é necessário um shunt intercirculatório. Pensem que eu não tenho nada, nenhuma comunicação entre o lado esquerdo e o lado direito. Eu simplesmente, da aorta vai do ventrículo direito, vai para a aorta da aorta, volta, né, para a circulação, né, e não volta no óbito oxigenado. Então, se eu não tiver uma comunicação interarterial, interventricular, ou uma persistência do canal arterial, eu não vou ter comunicação e não vou ter nem possibilidade de vida aqui nesse caso, né. Quanto maior o fluxo para pulmonar, menos cianose. Por quê? Por isso, quanto maior no início, né, logo que o bebê nasce, quanto maiores essas comunicações, esses shunts intercirculatórios, menos cianose eu vou ter. Tá? Então, quanto mais fluxo eu tiver para pulmonar, menos cianose, porque mais sangue vai ser oxigenado. Tá? Então, os pacientes dependentes de CIA e PCA são mais sintomáticos. Os dependentes de CIV ampla são menos sintomáticos. Quanto maior a CIV, mais sangue vai passar para o lado direito e mais sangue vai ser oxigenado nos pulmões, tá? A clínica, bom, basicamente cianose e taquipneia, né? Então, a dependência da existência de CIV e do tamanho, então, quanto maior a CIV, menos cianose, como eu falei, e quanto maior a estenose pulmonar, maior a cianose. Não vai chegar tanto sangue lá no pulmão, mais cianose eu vou ter, menos sangue oxigenado, né? O sopro não é um achado importante, até porque dependendo do tamanho do CV, se o CV for grande, tem que pensar que o sopro nada mais é que uma repercussão de um sangue passando num buraquinho muito pequeno. Se eu tiver uma CV grande, não tem sopro, né? Ou muito perceptível. Com exceção, claro, das CIVs, quando existe esse sopro um pouquinho maior, por causa do CV menor, né? Então, sopro sistólico e sinais de ciência cardíaca. O eletrocardiograma, quando é tardio, ele tem uma sobrecarga do ventrículo direito, né? E o raio-x históricos aparece aumento da área cardíaca, o pedículo estreito e esse sinal do ovo deitado. É interessante que alguém viu que isso aqui podia ser um ovo deitado, mas tá aqui, ó, um ovo deitado. Parece, né? Como se o sinal de bota também não poderia ser assim, né? Mas, enfim, tá lá, sinal do ovo deitado, não foi eu que inventei isso. O ecocardiograma, ele, mais uma vez, é importante para a definição diagnóstica. Até nenhum dessas doenças que eu falei até agora não foi importante o eco, né? Ele avalia, mais uma vez, as conexões atrioventriculares e ventrículo-arteriais e detecta a presença ou ausência de outras lesões. A própria CIA, PCA e CIV. A angiotomo, ela vai avaliar principalmente as coronárias, as artérias coronárias pré-procedimento. Vou mostrar por quê. Porque geralmente as coronárias elas estão inseridas no lado contrário, né? Geralmente elas estão na artéria pulmonar e não na aorta. Então, se eu for fazer a cirurgia de correção, eu tenho que pensar bem na anatomia para fazer essa correção futura. E a transposição dos grandes vasos, grandes artérias, tanto faz, né, como é chamado, ele é sempre cirúrgico, tá? E é para correção nos primeiros dias de vida. A repressão aqui é muito grande se eu deixar muito tempo.
O procedimento de Hashkind, ele pode ser usado como paliativo quando a gente usa atrioceptostomia por balão, ou seja, eu abro o septo. Então, no caso que eu estou fazendo ao contrário, estou abrindo uma CIA para que eu tenha um fluxo, né, de sangue para pulmonares, para que seja oxigenado. Se eu não tiver um fluxo, lembre que não existe vida, né? O tipo de cirurgia vai depender da idade do paciente, das lesões associadas, né? CIV, estenose pulmonar, obstrução da aorta, a função do ventrículo esquerdo, né? Então, tudo isso vai ser dependente aí opa, apertei outro errado. E função do ventrículo esquerdo. Bom, vou falar dos 2 tratamentos aqui principais, tá? O principal tratamento aqui 2 tipos de cirurgias que podem ser usadas, que é a cirurgia de Mustard e Senning, que é o switch atrial. O que é o switch atrial? O switch atrial é quando eu inverto os 2 átrios, né? A função dos 2 átrios. Então, o switch atrial, eu direciono o sangue que vem lá das veias pulmonares para a tricúspide, né, que é o VD do fluxo sistêmico, e direcionamento do fluxo das veias cavas para a válvula mitral e para o ventrículo esquerdo, que é o fluxo pulmonar. Então, o que acontece? O VD permanece em posição sistêmica subaórtica e o VE permanece em posição subpulmonar. Então, para explicar melhor, o sangue que vem lá das veias pulmonares, não oxigenado, né? Quer dizer, oxigenado, que viria para o ventrículo esquerdo, mas que tem a saída de artéria pulmonar, ele faria o mesmo trajeto voltando para as veias pulmonares. Então, faria sempre esse mesmo circuito, não indo para o outro lado. Então, aqui eu faço o quê? Eu faço uma inversão dos átrios. Eu direciono, através de uma comunicação interatrial, o fluxo do sangue oxigenado do átrio esquerdo para o átrio direito. Eu faço com que ele vire um átrio esquerdo. Sangue oxigenado, ventrículo direito, sangue oxigenado, aorta, porque lembra que a aorta está do outro lado, tá? E eu faço mesmo a inversão. Passa para a aorta, oxigena os tecidos, volta pelas veias cavas. Voltando o sangue não oxigenado pelo átrio direito, se eu fizer o sangue passar de novo para o ventrículo direito, vai fazer o mesmo circuito. Então, eu direciono agora ao contrário. Átrio direito para o átrio esquerdo. Indo para o átrio esquerdo, tem um sangue não oxigenado, vai passar para o ventrículo esquerdo, sangue não oxigenado, volta para a artéria pulmonar e para as pulmonares, para o pulmão, para ser oxigenado e fazer o mesmo circuito. Então, eu inverto, na verdade, os átrios. Eu mantenho as artérias em posições originais, né, com a aorta no ventrículo direito e a pulmonar no ventrículo esquerdo, tá? Já a cirurgia de Jatene, o Dr. Adib Jatene, que é um médico brasileiro, em 1975 decidiu fazer uma cirurgia um pouquinho diferente. Ele simplesmente, se eu tenho uma transposição das grandes artérias, eu vou fazer o quê? Vou transpor de novo as grandes artérias. Eu vou colocar elas em posição original, em posição pelo menos que deveriam estar. Eu vou trocar de posição. Vou colocar a pulmonar no lado direito e a aorta no lado esquerdo, né? Fazendo com que haja, então, o reposicionamento da aorta e da pulmonar. As grandes artérias são seccionadas acima das semilunares e estruturadas em posição invertida, ou seja, eu permaneço com a estrutura das válvulas, eu só troco mesmo a pulmonar e a aorta, tá? Acima das válvulas. Mantém seus válvulas originais e eu transfiro os ósseos coronarianos para a neo-aorta, para a nova aorta, né? Se a coronária estava aqui na pulmonar, agora eu vou colocar lá na aorta original. Então, ele pensou algo mais simples ainda. Eu só vou inverter os 2 canos aqui, digamos assim, né? A aorta e a pulmonar. E assim, o primeiro médico a fazer isso foi o Dr. Adib Jatene. Então, o Dr. Adib Jatene, que em 1975, em São Paulo, fez a primeira cirurgia e se espalhou pelo mundo, né? Então, é um grande acréscimo aí para a medicina mundial, né? E esse é o Dr. Adib Jatene, para quem não conhece, já é falecido, né? Ele era um grande frasista e ele foi ministro da Saúde por 2 vezes e tem esse papel importantíssimo aí também na cardiopatias congênitas cianóticas, principalmente na transposição dos grandes vasos. E ele falou isso uma certa vez aqui, eu deixo de recado final para vocês. O papel do médico é amenizar o sofrimento e a aflição das pessoas. Nessa profissão, os valores universais como fé, amor e solidariedade devem estar acima de interesses particulares.
tá? Levem isso para a vida de vocês, como médicos, como estudantes, tá? Nesse momento, a gente não está muito... A gente não consegue, quem sabe, ajudar as pessoas no sofrimento, na aflição delas, mas logo, logo vocês vão poder estar fazendo isso. Todos nós vamos poder estar fazendo isso mais de perto, né? E é isso que a gente espera. Tá bom, pessoal? Era isso. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fico aberto às perguntas aí para quem quiser tirar dúvida. Muito obrigada, professor, pela aula. Com certeza foi muito boa. Vamos deixar espaço, então, se alguém tem alguma dúvida, quiser mandar pelo chat ou quiser abrir o microfone, podem ficar bem à vontade. Professor, eu fiquei com uma dúvida na DSAV, Claro. que seria a deficiência do septo atrioventricular, né? Isso. Mas, tipo, chega a passar sangue sem que as válvulas sejam abertas, no caso? Tipo, é o defeito... Não, o defeito com o septo atrioventricular, a gente tem que pensar que o septo atrioventricular não é que passa sangue do átrus para o ventrículo sem ter válvula. É que as válvulas são mal formadas, né? Pode ver que a gente tem uma válvula, ou válvula única, geralmente são válvulas únicas, ou duas válvulas, mas não bem definidas como mitral e tricúspide, né? E por quê? Porque nós ficamos com septo interatrial e septo interventricular abertos, né? Então a válvula fica, digamos assim, solta ali dentro, né? Ela não tem muita ancoragem. Ela fica ancorada no músculo mesmo, no miocárdio. Né? É por isso que é um defeito nos coxins endocárdios, na junção septo-atrioventricular. Agora, não significa que vai passar sangue sem um controle das válvulas. Né? A válvula funciona. Ela funciona bem menos. Tem que pensar que é uma válvula estruturalmente não bem definida como seria. Né? É por isso. Mas não que seja uma passagem de sangue indefinido, né? Não necessariamente. Beleza, entendi. Valeu. Mais alguém? Vamos ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Amanda, melhor patrono. Muito obrigado. Turma que me deu essa honra, né? Ótima aula, obrigado. Gabriel, a transposição das grandes artérias, ele perguntou como é que é feita, né? A transposição de átrios, ou seja, switch atrial, ele não é trocado se tu viu bem a figura ali, deixa eu colocar de volta, para tu entender melhor. Se tu entendeu bem aqui assim, ó, aqui, ó. Switch atrial, ele é feito, na verdade, na comunicação interatrial. Eu passo o sangue do átrio esquerdo para o átrio direito, não que eu troque os átrios, né? Eu só troco a função deles. Por isso é um switch atrial. Então, eu passo o sangue que deveria vir do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas passo direto para o átrio direito, que é onde ele deveria estar, entendeu? Por isso que é essa seta rosa aqui, ó. E, ao contrário, o sangue que vem do átrio direito vai para o átrio esquerdo por essas artérias, por essas setas verdes. Então, ele faz, na verdade, um direcionamento das cavas direto para o ventrículo esquerdo, nem passa pelo átrio. É um switch atrial para a gente entender melhor, né? Mas a gente modifica a função dos átrios, não que a gente troque de posição, até porque a gente não pode trocar, né? Tem as veias pulmonares inseridas, tem as cavas inseridas, entendeu? Não sei se eu te respondi bem, espero que tenha te ajudado. É isso, Gabriel? Um sanguíneo para o outro por meio de um ducto. É isso mesmo, ele é criado um ducto, tá? O ducto é criado com material, né? Um material externo. Então, assim, ó, esse branquinho aqui, pode ver que está suturado, ó. É uma sutura que é feita para chegar lá direto no ventrículo esquerdo. E a mesma coisa desse lado. Porque, na verdade, do átrio esquerdo para do átrio esquerdo para o átrio direito, eu uso a comunicação interatrial. Só da veia cava, aí eu tenho que fazer um conduto único, né? Um ducto que passe de lá, do direito para a esquerda. Tá? Então, é um ducto sim que é feito. Tá? Certo? Vamos ver as outras aqui para cima. Oi, professor. Oi. Eu queria te pedir da PCA, que ela é mais em prematuros, isso, né? Tipo, por aumento da pressão pulmonar. Então, eu não lembro agora bem quais tipo, condições que são predisponentes para acontecer. Na PCA? Isso. A persistência do canal arterial acontece por vários motivos, né?
desde condições da mãe, né, durante a gestação, não se cuidar, não ter feito um pré-natal direito, né, drogas também, drogas, medicamentos, né, tudo isso pode fazer com que geralmente são efeitos, geralmente são externos, e às vezes nem nada disso, né, às vezes é um defeito congênito sem ter nenhum fator externo, mas geralmente é por causas externas, maternas, né, e drogas e medicamentos. Como todas as cardiopatias congênitas, né? Tem essas causas, né? Fatores predisponentes. Tá, Mayara? Ok, professor. Obrigada. Valeu. Vamos ver. Se alguém quiser falar, vou falar. Eu vou voltar aqui para ver se tem um monte de pergunta que eu acho, né? Vamos ver. Outra pergunta. Vamos ver. Mais uma pergunta. Ana Laura. Ana, tu perguntou sobre a DCV parcial na criança assintomática. Não, ela não é feita precoce, tá? Geralmente, se dá para esperar, a gente sempre espera as crianças crescerem um pouquinho. Quanto maior elas tiverem peso, né, mais fácil é de corrigir, melhor é o pós-operatório, né? Então, a gente só não faz em DCV, a gente só não espera em DCV total, porque daí, claro, a repercussão é muito grande, não pode deixar, né? Então, DCV parcial, como é só uma CIA, né, e válvulas um pouquinho diferentes, a gente só fecharia a CIA, né? Então, a gente espera a repercussão não é tão grande assim, tá? Então a gente pode aguardar, tá bom? Grande Pedrão. Vamos ver o que mais aqui. Valeu, Zen. Valeu, pessoal. Vamos ver. Eu já respondi, né? Evelyn, na verdade, sim, a preferência não existe, né? Depende muito Eu também eu não tenho muitos casos, eu não atendo criança, né? Então, na verdade, não tenho muita experiência com as cirurgias dessa transposição das grandes artérias. E como são raras, a gente pega muito pouco, né? Até pacientes, a gente pega mais pacientes adultos já operados. Mas como essas cirurgias são muito recentes, digamos assim, na medicina, né? Não tem uma preferência. A preferência depende muito de cada caso. Mas aqui a gente tem poucas alternativas, né? A gente tenta fazer a cirurgia de Jatene, né? É uma cirurgia muito boa porque ela troca, na verdade, troca as posições dos vasos, né? Que estão invertidos. Mais alguma coisa que eu não vi? O pessoal tá com. A Bruna tá preocupada com a prova amanhã. Fique tranquilo. As questões já foram agora, Bruna, viu? Mas se tu assistiu essa aula aqui, não tem como não ir bem. Valeu, Zé. Um abraço pra Lu também. É isso aí. Alguém mais tem alguma dúvida? Pelas perguntas do chat, não tem mais nenhuma ali, já passei por todas. Se alguém tiver mais alguma, pode fazer. Estou aqui para responder. Pessoal de longe, de fora aí também. Espero ter contribuído aí, espero que tenha gostado, tá? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente pode seguir para o sorteio, então. A Carol vai fazer o sorteio para nós. Carol, tá aí? Tô sim. Boa noite, gente. Muito obrigada Claro. a todos na nossa aula. Muito obrigada, professor Tobias, pela aula maravilhosa. E vamos, então, seguir para o sorteio. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aí eu só peço que o sorteado se manifeste, dê um alô para a gente saber que tá presente aqui na nossa aula. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Então tá.
Nós tivemos 322 inscritos, então vamos sortear. 261. Aline Brito Oliveira Guimarães. Está presente? Não? Acho que não, Carol. Cento e 120. Amanda Bortolini. Não também? Não quer sair esse livro. Foi para mim, então. 235. Débora Fontana de Meira. Olha aí. É bom. Também não. Professor, quer dizer um número? Eu posso botar. De quanto a quanto? Até 322. Posso chutar então? Pode. Claro. 232. Vamos 32. 232. Bruna Xavier Ferreira. Não. Outro número, professor. Vamos ver. 123. Carla Gabriela Lunelli. Também não. Vai lá, professor. 159. 159. Cadê? Patrick Barbosa da Silva. Também não. Mais um. 178. Como? 178. 178. Alicia Regina Zambiasi. Também não. Outro, professor. 199. Uhum. Laura Dal Pasquale. Tá aí, ó. Saiu. Demorou, mas saiu o livro, então, para Laura. Então tá. Aí. Parabéns pra Laura. Pode. Certo, gente? Pode entrar em contato comigo, Laura. Tá. Abraço, pessoal. Tchau, tudo bom pra vocês, tá? Obrigada, professor. Boa noite. Então, boa noite. Tchau, gente.